Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, então, como prometido, a gente vai falar aqui sobre atividade personal. É um personal que abriu uma academia, então a gente começou a fazer essa consultoria quando ele ainda era só personal, tá? E aí o que acontece? Quando eu comecei fazendo esse trabalho, ele trabalhava muito como pessoa física ainda, ele prestava serviço em academia. Então a gente já entrou falando, eu falei para ele, falei, olha, como você já está faturando bem, você tem uma boa comunicação, você sabe lidar bem com as pessoas, eu acho que seria muito interessante você pensar em abrir seu próprio negócio, e assim por diante. E aí foi que chegou a pandemia, e ele teve a oportunidade, meio que não estava tendo muito cliente, enfim, né? Porque ele prestava esse serviço de personal em outra academia. E aí foi aí que ele pensou em fazer um serviço personalizado. Então, muitas vezes a tua oportunidade está ali em você começar a conversar, né? Se você está começando o serviço agora, em conversar com pessoas que têm negócio, que realmente querem aí começar a empreender e afim. Você tem que ter esse perfil de incentivador, tá? Esse cliente agora ele é um cliente muito bom, mas no início é difícil. Pedir para ele me fazer controle, né? Quando ele iniciou a academia e tal. E aí ele deixava para outra pessoa fazer, daí a pessoa nunca fazia, nunca entregava, virava uma confusão. E aí meio que eu abri mão, falei, na verdade nem respondi mais, mandou no período que eu já não podia conseguir, não conseguia fazer, enfim. Aí passado um tempo, ele veio me procurar novamente, né? Então daí ele veio pedir para mim, olha, eu realmente agora aloquei, tô querendo ir para outra, porque aí ele locou um local e ficou quase um ano, e agora ele viu a oportunidade de já crescer, né? Crescer mais, não sei se é a palavra certa, mas ele viu a oportunidade de aumentar ainda mais o faturamento, enfim. E aí que ele buscou um outro local que ia ficar mais viável para ele, que ele ia fazer outras parcerias, que ele conseguiria, digamos, sublocar o espaço, enfim. Então, o que que acontece? Realmente existe muita oportunidade para você entregar esse tipo de serviço, e eu vou mostrar aqui para você quais são os primeiros passos, o que que a gente fez, de que forma você pode aplicar, tá? Então, eu contei um pouquinho da história. Agora a gente está fazendo consultoria a média de cada 15 dias, mais ou menos, né? Ou às vezes uma vez no mês, ou a cada 15 dias, dependendo como que está indo o negócio dele. E eu vou te dar aqui algumas coordenadas básicas de como que você pode fazer. Lembrando que a consultoria é legal, né? Porque você presta serviço, você já recebe, já manda o Pix para ele, já transfere, enfim. Então é muito legal, assim, esse tipo de trabalho, fora que você tem aquele contato direto. Esse tipo de consultoria aqui que eu estou fazendo é de forma online, tá? Então, eu faço de forma online com ele, é super rapidinho, assim, a gente consegue manter ali uma hora bem certinho falando e analisando e entrando nos pormenores da empresa. Ele, quando eu preciso de uma coisa, eu peço para ele gravar, para ele filmar, para ele me mandar. Então, é uma coisa que você consegue fazer com várias pessoas de diversos locais do país. Basta você ir começar a divulgar seu serviço. Inclusive, no Instagram eu sempre falo, né? Formas de divulgar, falar sobre a dificuldade, sobre a dor e o que o cliente precisa. Lembrando que aqui, eu falo muito no curso a respeito disso, como que é importante o cliente ter algum objetivo, ele focar em fazer algo para a vida dele. Por quê? Porque esse cliente, necessariamente, ele não estava empenhado em fazer. A partir do momento que ele viu a oportunidade de escalar, de ganhar mais, de faturar mais, ele começou a se dedicar, ele começou a procurar meu serviço, ele ficou realmente assim focado em fazer. Então é muito importante você focar com esse teu cliente no objetivo para ele alavancar o negócio dele e assim por diante. Combinado? Então, o objetivo para o cliente alcançar é muito importante para ele se, sabe, ter essa conexão contigo. Várias vezes eu já prestei consultoria voltado, por exemplo, a empresa quer fazer expandir, quer começar uma nova, quer reformar, quer mudar de local e assim por diante. Então, surgem aí diversas oportunidades, combinado? Então, ok. Aqui, vamos começar agora pelo ponto, assim, fundamental. Forma de tributação, né? Então, academia pode ser o quê? Tributada no anexo 3 do Simples Nacional. Então, você vem aqui na lei, né? Na lei 123, e aí pesquisa, né? Academia. Olha aqui, ó. Então, ó, sem prejuízo disposto no parágrafo 1º do artigo 17 da lei complementar, que são as atividades que são proibidas, tá? Então, as atividades que não podem. As seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do anexo 3 dessa lei complementar. Então, tá aqui, ó, academias de atividade física, desportiva, natação, escola. Então, aqui está o princípio da onde vai começar. Então, a empresa que está começando, óbvio que para o Simples Nacional é o mais viável.
né? Então, ele está com faturamento hoje cerca de 20 mil. Dá uma passadinha ali do base ali que você, para alíquota base, né? Que é a 6%. Então, entrando por aí, beleza. Mas, Bruna, como que você começou a fazer a consultoria? O que que acontece? Ele já fazia tipo de anotação de forma manual, então ele fazia isso no caderninho. Só que eu falei para ele, aí o que acontecia era no caderninho que a gente tinha os problemas, porque ele anotava no caderninho, e aí não sei quem ficava de passar, porque ele tem pessoas que estão ajudando ele lá, enfim, e aí a pessoa nunca passava, e nunca dava certo, virava uma maior confusão. Eu pedi para ele fazer isso direto no celular. Então eu falei para ele assim, ó, vou te mandar uma planilha simples para você usar. Aqui que eu sempre falo, né, gente? Não inventa, não queira fazer coisa difícil, não fique inventando moda, porque o teu cliente ele precisa mais, tipo assim, de uma pessoa que auxilie ele, coisas básicas. Então, você não precisa ter um sistema de, tipo, mega complexo. A tendência da pessoa que tem um sistema mais complexo é que ela não usa o sistema. E aí não adianta vai ter um sistema que a pessoa não vai usar. Uma planilha funciona muito bem. Ah, uma empresa que vai escalar, que vai e cresce bastante, aí é uma outra coisa, que tem pessoas que você consegue delegar e pessoas que vão fazer esse tipo de controle, ok, aí funciona. Mas quando depende bastante do empreendedor, ainda não tem tanta pessoa para delegar, e até no caso dele, porque ele não tem muito serviço, digamos, ele não tem uma rotatividade tão grande ainda para o sistema. Futuramente a gente vai colocar sistema de pagamento, a pessoa não pode entrar no local se não pagar, toda uma questão. Mas aí isso é um outro ponto. De momento, você precisa pensar sempre quando você vai começar a fazer a consultoria de forma básica. Por quê? Porque o básico funciona. Então, o teu cliente vai começar a usar, ele pode começar a usar o papel, depois ele vai para a planilha, depois ele vai para um sistema e assim por diante. Combinado? Mas pensa, por enquanto, o básico que funciona. Ok, então vamos lá. E aí, o que acontece? Ele começou a fazer anotação, mandei essa planilha para ele. Essa planilha, como que eu fiz? Eu tenho o Drive, tá? Tá no Drive. Eu compartilhei o link com ele. Tem 2 clientes que eu estou trabalhando assim, ele mais um. Que eu mando para eles o Drive, tipo o link do Drive, e a pessoa vai preenchendo as informações. Por quê? Porque quando eu vou fazer análise com ele, eu tenho as informações tudo na minha mão, eu não preciso ficar pedindo para ele, tá mais fácil, enfim. Ele anotou as despesas, ele fez investimento. Outra coisa que aconteceu, ele fez alguns investimentos, ele comprou aparelho, comprou várias outras coisas, por exemplo, para yoga, que ele viu que era um bom investimento para ele fazer porque estava barato. Aí ele perguntou para mim, o que, que você acha, tal? Daí eu fiz análise com ele. E isso foi uma coisa bem interessante. Por quê? Porque a gente consegue analisar a viabilidade dele investir naquilo ou não. Que isso faz toda a diferença para o negócio. Então, o que eu falei para ele? Por exemplo, comprar aparelho de yoga é interessante? É interessante. Porque o custo que ele teve com os aparelhos que ele comprou foi relativamente bom para o preço de mercado. E também porque ele conseguiria locar isso para a pessoa trabalhar, para ele ia ficar muito mais fácil para ele trabalhar, sabe? Ele ia conseguir faturar mais, porque o custo relativamente para comprar e para a pessoa vir prestar serviço para ele vai ter um retorno rápido do equipamento investido. Então, valeria a pena, né? Eu fiz essa análise com ele de quanto tempo que ia demorar para ter o retorno. Então, isso é bem importante, tá? Aí, vamos lá. Então, basicamente, a gente analisou essa questão. Aí ele foi anotando, tal, mensal, tanto que ele estava faturando. O resultado dele, que o lucro dele foi relativamente bom, né? Levando em consideração que ele fatura, isso já tirando para o labore dele. Aqui ele começou a fazer as anotações já do mês também. Então, como que ele fez? Receita e despesa. Veja que coisa fácil, e aqui no final a gente vai tendo resultado. Ok? Super simples, beleza? E aí, o que a gente fez também? O que eu analiso, né, com ele? Então, eu anotei as informações, como que a empresa começou, qual que é a questão, como que a empresa está indo, quais as dificuldades. Então, assim, ele trabalha com diferencial, qual que é o diferencial da empresa? A empresa tem um diferencial de trabalhar de forma personalizada, atender clientes como personal, mas atender, por exemplo, até 4 pessoas com um personal, e aquele personal atende eles. Ele já está com vários parceiros e funcionários, né, que trabalham para ele,
fazendo essa análise, atendendo os clientes, né, como personal, e ele está cobrando a hora dele muito mais cara já, porque a hora dele já está valendo muito mais, ok? Aí a gente começou a fazer o planejamento também, financeiro aqui, de quanto que ele estava faturando. Então, basicamente, caso ele não tem custo fixo, por quê? Porque a maioria do custo dele não tem custo variável, aliás, só tem custo fixo, a maioria, que é o quê? Folha de funcionário, aluguel, colocamos aqui despesa de água, luz, telefone, enfim, limpeza e assim por diante. E aí a gente tem o resultado dele. Então, o resultado dele, relativamente, aqui a gente já colocou o investimento que ele está fazendo. Esse investimento que eu nem lembro do que era, desse investimento que a gente colocou aqui. Mas, assim, o negócio dele está indo muito bem. Então, a gente estruturou toda essa questão dele trocar de local, fazer contrato, quem vai entrar de parceria com ele, quanto que vai ficar para sublocar. Ele tem uma boa visão de negócio, mas é importante que você analise o mercado de atuação. Realmente, a área da saúde, pensando que está terminando agora a pandemia, que o pessoal vai buscar mais ir para academia, então tende a crescer muito. É um bom momento para fazer investimento. Enfim, outra coisa, eu trabalhei muito com ele a questão do capital de giro. Eu falei para ele, para você poder fazer isso, você tem que lembrar, você tem que ter essa noção de que você precisa ter o capital de giro. Porque sem ter dinheiro para você investir nesse negócio por um bom tempo, vamos supor, se os teus clientes não vão, ele falou que era perto, né? Eu falei assim para ele, tá, pode ser perto, né, do local que você já tá, mas vamos supor que se esses teus parceiros não fechem com você, o que que você vai fazer? Você vai ter dinheiro para pagar esse aluguel sem ficar apertado, mantendo a empresa aberta? Ele disse que sim. A gente analisou o lucro, a gente viu que com o valor que sobrava, ele conseguia bancar o aluguel até as coisas se estabilizar, mesmo que os parceiros dele não viessem, digamos, atuar junto com ele. Então, é bem importante você fazer esse tipo de análise, porque isso pode garantir a viabilidade ou não dessa empresa. Porque, vamos supor, ele foi lá, contratou a empresa por um aluguel muito maior, né? Investiu no aluguel lá. E aí, ele não fechou parceria com essas pessoas. Não fechou parceria. O que vai acontecer? Não fechando parceria com essas pessoas, ele vai ter que pagar um lugar mais alto. Se ele não tiver dinheiro para pagar, ele já começa aí perder parte do capital de giro dele, ele já começa a desesperar, meu Deus, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, enfim. Então, é muito importante você analisar isso. Então, ele já tinha um valor guardado da empresa, né, que ele já tinha feito esse planejamento antes. Eu falei para ele, a gente trabalhou alguns meses trazendo esse valor. Na verdade, faz 3 meses que a gente está falando sobre isso, que ele falou que gostaria de trocar, qual que era a minha opinião, como que ele achava que ele deveria fazer e tal. E daí eu sugeri isso para ele, que ele tivesse pelo menos esse capital de giro aí para ele manter a empresa dele aberta, né? Trabalhar dentro do prazo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que a pessoa não fique apertada. Isso significa o quê? Que para pagar os custos fixos dele, se ele não trabalhar, cadê o custo fixo aqui? Aqui, ó, custos fixos mensais. Olha só, o custo fixo dele mensal com salário é cerca de 11 mil, né? Cerca de 9 mil, aquele que tem o investimento junto. Deixa eu ver se puxou junto. Dá 10 mil. Então, assim, é uma coisa que ele precisa ter esse dinheiro em caixa para manter. Isso é uma coisa que os empreendedores, geralmente, eles não pensam. Então, por isso que quando chega a dificuldade de uma pandemia, alguma coisa assim, a pessoa, geralmente, ela não tem dinheiro para bancar. Entende? Então, isso é uma coisa que eu falei para ele. Falei para ele pensar isso no longo prazo, ter esse valor, essa estrutura para poder bancar a empresa. Porque vamos supor, ver uma nova onda, fecha tudo, e daí o que a pessoa faz? Ah, não vai acontecer, mas pode ser que aconteça, né? Então, isso é bem importante para você trabalhar assim com o cliente. E aí, falei, se a gente faz todo esse, eu faço esse acompanhamento com ele, eu fico analisando os passos dele, futuramente ele pensa em abrir outra academia, ele pensa, então, nós começamos a estruturar todo esse negócio da empresa dele. E isso é muito interessante de você fazer, fora que assim, a pessoa ela se engaja ali, ela se determina a realmente fazer aquilo, tá? Então, basicamente, você pode analisar o quê? Basicamente, não. Você pode fazer infinitos tipos de consultoria ali junto. Então, o tipo da empresa, a abertura da empresa, né? Fazer toda essa parte de acompanhamento para a abertura da empresa. Aí, lógico, entrar sobre essa questão do planejamento com o fluxo de caixa,
com o acompanhamento, fazer a DRE, e aí você começa a estruturar esse cliente para a tua realidade, ajustando, definindo o fluxo de valor do capital de giro, e assim por diante. Fora isso que a gente analisou também o custo do serviço dele, como que ele vende, qual que é a margem que ele tem por atividade. E outra coisa que a gente vai fazer ainda é analisar horários vagos que ele tem na academia. Então, por exemplo, agora que está chegando, que vai começar dezembro, ele vai abrir, dezembro não, quando virar o ano, começar janeiro, ele vai fazer um valor promocional, né? Porque todo mundo fala que vai para academia no começo do ano, daí a pessoa só paga, mas não vai. Então, faz um valor promocional, 3 meses, sei lá, de 2.000 por 1.500. Aí a pessoa vai lá e fecha, entendeu? Então, assim, tem muito potencial assim, para você trabalhar com o cliente. Então, ele vai fazer promoções, ele vai fazer coisas que ele vai conseguir vender mais e que provavelmente vai dar pouco trabalho para ele. Isso que ele fala. Ele fala assim que é muito fácil ganhar dinheiro porque a pessoa quer pagar, mas não vai. Né? E a gente sabe que é bem verdade isso, que acontece bastante. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar. É muito bom fazer esse tipo de serviço. Eu sugiro para você realmente invista nisso, porque é uma coisa assim que eu fiz ali com ele, fechou, acabou, entendeu? Dificilmente eu faço algum trabalho depois. Quando eu faço, geralmente eu cobro uma consultoria um pouco maior o valor. Então, invista nisso, porque isso vai te trazer retorno, assim, um retorno rápido e também uma oportunidade de conseguir mais clientes contábeis. E isso te dá muito, assim, autonomia, sabe, no serviço, fora que você está ajudando muito uma pessoa. Enfim, então essa foi uma das análises que eu fiz aqui com vocês. Dá para fazer muito mais de forma profunda, eu não vou fazer mais porque realmente eu não vou conseguir por causa do tempo. E em breve a gente vai trazer novas aulas aqui que eu vou apresentar para vocês outros tipos de empresa, outros tipos de análise que eu fiz, ok? Então é isso. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu espero muito que isso tenha feito sentido para você, que você realmente tenha aprendido. Então já se inscreva no canal, deixa seu like aqui e te espero nas próximas aulas. Eu realmente quero que você conquiste seus primeiros clientes.